questão 3 da prova 2. Tá? Então, eu vou explicar essa questão aqui. Então, só para contextualizar, né? Então, a questão 3 da prova 2 dizia o seguinte: um motorista está dirigindo um automóvel em uma estrada reta com uma velocidade constante de 95 quilômetros por hora. Então, vamos começar a fazer essa questão. Então, primeira coisa, a gente tem uma estrada reta. Então, deixa eu fazer mais reto aqui. Uma estrada reta, vamos dizer que esse seja o nosso eixo X, por exemplo. E aí a gente tem um carro, que está aqui, e ele inicialmente tem uma velocidade de 95 quilômetros por hora. Aí a questão segue dizendo: o motorista se distrai por 3 segundos para olhar o telefone celular. No mesmo instante que o motorista começa a olhar o celular, ocorre um acidente na estrada 140 metros na sua frente. Aí as perguntas são: número um, né, item I, qual será a distância entre o motorista e o acidente quando ele parar de olhar o celular? E qual deve ser o valor mínimo da desaceleração constante provocada pelos freios do carro para que ele consiga parar antes de chegar ao acidente? Então, o que acontece aqui tem um acidente que acontece em algum ponto aqui. Vamos dizer que essa distância inicialmente seja 140 metros, que é o que estava especificado no problema. Agora, o problema também nos diz que o motorista ele vai ficar desatento, né? Ou seja, ele desviou a atenção da estrada para olhar, nesse caso era o celular, mas poderia ser para qualquer outra coisa, né? Por um intervalo de tempo de 3 segundos. Então, o que que vai acontecer? Nesse intervalo de tempo, né? Enquanto o motorista está desatento, o carro vai continuar andando a 95 quilômetros por hora. Portanto, ele vai andar alguma distância nesses 3 segundos. E aí, quando o motorista voltar a prestar atenção no trânsito, ele vai estar numa distância menor agora do acidente, né? Porque se antes ele tinha esses 140 metros, como ele andou um pouco, agora ele vai ter menos, tá? Então, o que a gente quer descobrir, na verdade, é qual vai ser essa nova distância, vou chamar aqui de D minúsculo, que separa o motorista do acidente. Então, para saber isso, a gente só precisa, na verdade, calcular quanto que ele andou aqui, vamos dizer, esse delta x, né? Porque essa nova distância Dzinho vai ser esse D maiúsculo menos o delta x, né? A gente tem que, né, delta x mais o D minúsculo é o D maiúsculo, né? Portanto, o D minúsculo, que é a distância que a gente quer saber, vai ser D menos delta x. Tá? Então, primeira coisa, nessa questão, como a gente tem isso aqui em quilômetros por hora, velocidade inicial dele em quilômetros por hora, intervalo de tempo em segundos e distância em metros, a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter essa velocidade para metros por segundo, né? Já fiz isso várias vezes aqui, isso é uma coisa que você já tem que saber como converter velocidades, né? Então, eu não vou explicar de novo, mas lembrem, isso aqui é substituir aqui por o que está em quilômetro, a gente tem que transformar para metro, o que está em hora, a gente tem que transformar para segundo, né? Isso equivale a multiplicar por 1.000 em cima, dividir por 3.600 embaixo, né? Porque são as relações de conversão entre essas coisas, que é a mesma coisa que dividir esse valor aqui, de 95, por 3,6. Tá? Então, se vocês fizerem isso, 95 dividido por 3,6, vocês vão encontrar 26,39 metros por segundo. Então, essa é a velocidade dele em metros por segundo.
Então, primeira coisa, quanto que ele anda, né? Durante esse tempo em que o motorista está desatento. É importante notar que enquanto esse motorista está desatento, ele não está freando nem acelerando o carro. Então a gente supõe que essa velocidade seja constante durante esses 3 segundos, portanto, o movimento retilíneo uniforme. O que significa isso? Que a variação da posição dele, né, a distância percorrida, aqui, esse ΔX, vai ser simplesmente a velocidade que ele está, vezes o intervalo de tempo. Portanto, esse 26,39 vezes 3 segundos, né? Então, isso aqui, se vocês fizerem, vai dar 79, então ΔX igual a 79,17 metros, tá? Ou seja, isso aqui foi o que ele andou. Agora, a pergunta da prova é qual será a distância entre o motorista e o acidente quando ele parar de andar o celular. Bom, se isso aqui foi o que ele andou, então a gente sabe que a distância nova, né, dele vai ser o que existia antes, né, a separação anterior, menos o que ele andou, né? Portanto, a distância é 140 menos 79,17. Isso aqui tudo está em metros, né? Então, se vocês fizerem essa conta, vão ver que a separação dele para o acidente agora é 60,8 metros. Tá? Então, essa é a nova separação do motorista para o acidente. Então, o carro agora está aqui. Então, esse é o item 1, né? Item I do problema. E agora a gente vai para o item 2, e aí é uma nova pergunta, né? Agora a pergunta é, a partir daqui, né? Então, a partir do carro aqui, qual vai ser a desaceleração mínima que o motorista tem que fazer, tem que executar sobre o carro, apertando os freios, para que ele consiga parar antes de chegar ao acidente. O que a gente quer, então? O que significa isso? Significa que no limite máximo, né, quando ele chega aqui nessa posição, 140, a velocidade do carro agora, então vamos até colocar em outra cor aqui, a velocidade do carro agora tem que ser zero, né? Notando que aqui a velocidade ainda era esse 26,39 aqui, né? Então aqui ele ainda estava com a mesma velocidade do início do problema, agora aqui ele vai desacelerar. Então, agora a gente tem item 2, né? Dessa questão 3, que é qual deve ser o valor mínimo da desaceleração constante, né? Provocada pelos freios do carro para que ele consiga parar antes de chegar ao acidente. Então, quando a gente fala de desaceleração constante, isso é a mesma coisa que aceleração constante, né? Então, a gente está falando de movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então, o que a gente sabe do movimento retilíneo uniformemente variado? A gente sabe que a gente pode usar essas coisas aqui, né? Então, por exemplo, a posição, digamos, final é igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Também tem que velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. E também, lembrem, a gente fez uma combinação entre essas duas expressões, né? Eu deixei isso aqui, foi uma tarefa de vocês, inclusive, que era mostrar isso aqui, né? Que isolando o tempo aqui e substituindo nessa expressão, a gente consegue chegar naquela equação, a fórmula de Torricelli, né? Que é velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação de posição. Nesse caso aqui do problema 2, o mais fácil, né, o mais simples era usar justamente isso aqui. Por quê? Porque a gente sabe isso aqui, a gente sabe isso aqui, né? Lembra o ΔX agora, né? ΔX, na verdade, é o Dzinho aqui, né? Então, vou até substituir isso aqui, botar Dzinho para manter o que a gente usou ali no item 1.
Então, a gente sabe a separação entre o carro e o local do acidente, a gente sabe a velocidade inicial desse carro, né? Porque lembrem, VI continua igual ainda, né? VI é 26,39 metros por segundo. E a gente sabe qual tem que ser a velocidade final do carro também, né? Porque é o que que a gente exige no problema, que o carro pare. Portanto, essa velocidade tem que ser zero, né? Então a gente chega numa equação usando isso aqui, que zero tem que ser igual a 26,39 ao quadrado. Aí aqui tem aquele detalhe, né? Se a gente pode escolher, na verdade, se a gente vai usar esse sinal de aqui de mais ou menos, né? Lembrem, se a gente usar um sinal de mais, o que vai acontecer é que no final do problema a gente vai ter a aceleração negativa. Por quê? Porque lembrem, a velocidade estava assim e a aceleração está ao contrário. A gente tem que reduzir a velocidade, né? Reduzir o módulo aqui da velocidade. Se a gente usar mais aqui, então a gente vai ter um A negativo. Se a gente usar menos, a gente já colocou o sinal de menos, e aí vai ter no final um A positivo, mas o módulo vai ser o mesmo, tá? E lembrem, a orientação é sempre oposta à velocidade. Então, a gente pode usar o que quiser. Eu vou colocar aqui o sinal de mais, só para fazer um exemplo, mas depois, se vocês quiserem, façam com o sinal de menos, para vocês verem que vai dar a mesma coisa, né? Então, duas vezes a aceleração, que é o que a gente quer descobrir, vezes essa distância que o carro pode percorrer. Qual que é a distância? O que a gente acabou de calcular aqui, né? 60,8 metros. 60,8. Notem, né, que está tudo nas unidades do sistema internacional, né? Então, isso aqui é metro por segundo, essa velocidade. Isso aqui é metro. Portanto, automaticamente, ao final da nossa conta, a aceleração vai estar também em unidades do sistema internacional, vai estar em metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, só para fazer isso aqui rapidinho, tá? Veja, a gente pode isolar A, né? Então, A vai ficar o quê? Menos 26,39 elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes 60,8. Então, vamos ver quanto que vai dar isso. 26,39 ao quadrado dá 696,4, dividido por 2 vezes 60,8. Isso aqui vai nos dar uma aceleração mínima de menos 5,7 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, notem, né, se a gente tivesse usado menos aqui, né, nessa expressão, a única coisa que ia mudar é que aqui a gente teria um sinal de mais. Única mudança, tá? A gente sempre pode escolher. E aí lembrem, né, que é importante, se vocês fizeram a conta dessa maneira, que eu fiz também, né, com um sinal de mais, quando aparece esse sinal de menos aqui no final da conta, né, o que significa isso? Ele está indicando, esse sinal de menos está indicando que a aceleração está assim, ao contrário, né, porque lembrem, o nosso eixo, a gente tinha colocado lá no início, era assim, o nosso eixo X, né, ou seja, o positivo para a direita, então a velocidade era positiva para a direita, a aceleração negativa para a esquerda.